A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus conduza você durante todo o seu dia, durante toda a sua caminhada, para que você possa fazer a vontade do seu Pai, a vontade do seu Senhor, a vontade do seu Deus. Eu tenho uma palavra de vida para trazer para você hoje, uma palavra para te abençoar e uma palavra para nos deixar mais parecidos com o nosso Jesus, com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Então, a palavra que eu quero ler para a tua vida está no Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus. Nós estamos nessa caminhada, nessa viagem missionária com o Senhor Jesus, pelo Evangelho descrito por Marcos, conhecendo mais do nosso Senhor, sabendo como Ele age, como Ele reage, como Ele se comporta em determinadas situações, para que a gente também possa aprender com o nosso Mestre. Então, a palavra que eu quero ler para você está no capítulo 10, no versículo 13, que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, irritado, chateado, e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, em seguida tomou as crianças nos seus braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que palavra maravilhosa, uma palavra de ensinamento, uma palavra de aprendizado, e mais uma vez Jesus com a vida demonstra como devemos ser. Uma coisa para eu e você aprender é que não devemos impedir as pessoas de quererem se aproximar até Cristo, ter acesso à graça de Deus. E aqui Jesus estava lá, ministrando, pregando, e os discípulos e algumas pessoas trouxeram crianças para Jesus abençoar, colocar as mãos, abençoar a vida daquelas crianças, e os discípulos repreendiam tanto crianças quanto quem traziam as crianças. Repreendia o povo ali, não deixava, impediam das pessoas se aproximarem de Cristo, do nosso Deus. Você imagine uma coisa que faz com que o nosso Deus fique indignado. Você imagina a profundidade e a gravidade do assunto. É sério? É muito sério. Realmente é muito sério querer impedir uma pessoa de se aproximar de Deus. Porque Deus nos amou, Deus deu a vida do Filho dele, Deus se entregou por nós, nós não fizemos nada para ter acesso ao que temos hoje. Então, se eu não fiz nada e foi me dado um livre acesso por meio de alguém que fez por mim, por que é que hoje eu tenho que estipular um padrão, uma norma, um monte de requisito para que as pessoas possam ir até Cristo, ou fazer parte da família de Cristo, ou sentar na mesa de Cristo, ou compartilhar da comunhão dos irmãos em Cristo? Por quê? É loucura.
Isso deixa o nosso Deus indignado. Ele ficou chateado, ele ficou com raiva daquela situação. E imediatamente ele, opa, peraí, ei, não é assim não. O que é isso? O que é que vocês estão impedindo? Vocês estão impedindo por quê? As pessoas têm... Eu não vou dizer nem as pessoas, eu vou dizer nós temos impedido de algumas pessoas se aproximarem de Cristo. Você sabia? E aí você pode estar se perguntando, mas como? Eu nunca fiz nada que impeça de alguém se achegar a Cristo, de ir para a igreja, eu nunca fiz nada disso, não. Esse homem aí tá doido. Talvez você imagine que não faça, mas muitas vezes nós somos parecidos com esses discípulos. Pessoas ainda em formação, que não compreendem ainda o reino e quem é o rei, e acha que é dono de alguém, e acha que é dono do reino, e acha que é o rei. E com o nosso comportamento, nós vamos distanciando as pessoas de Deus. Igual esses discípulos. Você imagina um pai que está trazendo uma criança para Jesus abençoar, é repreendido por um discípulo dele, de Jesus. Então o que é que aquele homem, aquela mulher imagina? Rapaz, se os discípulos dele são assim, ele é muito pior. Eu não quero não. Mas Jesus, de longe, viu o que estava acontecendo e veio resolver aquela situação ali que ia ficar muito ruim. Então, com a nossa vida, às vezes nós vamos afastando as pessoas de Deus. Nós vamos negando às pessoas o direito de se achegarem até Jesus. Com o nosso comportamento. Às vezes as pessoas, nós não percebemos, mas as pessoas nos têm como discípulo. Às vezes elas olham para a nossa vida como servos de Deus, até o ponto de que o testemunho desmancha tudo que a boca falou. Porque nós somos bons para falar sobre a verdade com a boca, mas somos melhores ainda para desmentir aquilo que falamos com a vida. Aí acaba distanciando as pessoas de Cristo. Pessoas inocentes como uma criança, não que não tenham pecado, não que não fizeram coisa errada, mas que tem o desejo, a humildade no coração de querer o Cristo, de querer Jesus, de querer o reino, de querer ali uma chance de enxergar uma luz para a vida. E nós impedimos essas pessoas de virem até Cristo com a nossa vida, com o nosso testemunho. Às vezes isso acontece em casa, acontece no trabalho, acontece em vários lugares, e na maioria das vezes nós nem percebemos o que estamos fazendo e já estamos afastando as pessoas de Jesus. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida para querer o Cristo da nossa vida. Elas precisam ver o reino na nossa vida para querer o rei que reina sobre nós. E os discípulos aqui ainda querendo colocar Jesus dentro de uma bolha. Não, você não toca nele, você não fala com ele, agora é só comigo. O telefone é na minha mão, a agenda sou eu que cuido. O WhatsApp dele é comigo, as redes sociais também. Não tem acesso, não dá, meu filho, aqui é comigo. Você nota alguma semelhança com os dias de hoje? Tem ovelha que congrega em igreja que nunca dirigiu a palavra ao pastor dele porque não tem acesso. O pastor não sabe nem quem é. Entra e sai. Ah, o fulano voltou. Voltou? Quem voltou? Que aquele que tinha saído. Tinha saído. Então, é uma verdadeira esculhambação. É uma verdadeira bagunça o que acontece por aí.
E nisso as pessoas vão ficando cansadas de insistir, cansadas de tentar, cansadas porque elas não têm um apoio, porque elas não têm o acesso, porque elas não têm alguém, porque elas não são cuidadas, porque elas não têm como se achegar à pessoa que está ali por Deus, para liderar um povo que não é dele, um povo que é de Deus. Mas essas pessoas não são discípulos de Cristo, são discípulos da religiosidade, da religião. Assim como os discípulos aqui ainda estavam no processo de transformação, ainda estavam se aprimorando, e Jesus, com a vida dele, estava ensinando como deveria ser. Jesus estava aqui repreendendo, botando em disciplina, ficando um mês sentado, ficando 2 meses em casa. Não era isso. Isso não resolve. Mostre com a sua vida o que o seu discípulo tem que fazer. Mostre com a sua vida. Se você acha que ele tem que ficar lá no estacionamento, tira um dia da semana e vai para o estacionamento. Tira um dia da semana e vai fazer um evangelismo na favela. Tira um dia na semana, vai no hospital. Ensina com a tua vida os teus discípulos. Porque esse negócio de só dizer como é que tem que fazer, isso não parte de Jesus Cristo. Porque Jesus ensinou com a vida dele. Tudo que ele pregou, ele viveu com a vida dele. E aí você escolhe de quem você quer ser discípulo. Porque esses homens aqui ainda estavam aí no processo, né, de conhecimento da pessoa de Cristo. Então eles ainda impediam as pessoas de se relacionarem a Cristo. Mas isso passou, isso foi uma fase. Então essa fase hoje pode estar acontecendo na minha vida, pode estar acontecendo na sua vida também. E Jesus quer que essa fase passe, Ele quer que a gente passe de fase, vá para o outro nível. Agora dá acesso, meu filho, dá acesso. Dá acesso às pessoas a falarem de Cristo. Dá acesso. Você acha mesmo que você é a única pessoa na terra que Jesus se comunica e que somente por sua boca é que as pessoas vão ser abençoadas nessa terra? Se enganou. Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne recebeu o Espírito de Deus. Nem todos buscam o dom, nem todos buscam exercer e nem todos se deixam ser usados. Mas foi derramado sobre toda a carne. Então, não acho que é dono do Espírito Santo, não acho que é dono de Jesus. Pare de dizer que Jesus está aqui e ali ele não está. Se você ler um pouco mais de Bíblia, você vai saber que ele está em todos os lugares, em todo o tempo. E que todas as pessoas e que ele fez um sacrifício por todas as pessoas e não só pela sua pessoa. Então para de achar que você é alguma coisa, porque você é somente aquilo que ele diz que você é. Você é um filho amado, você é um servo, mas se você quiser ser, cuidado para você não estar querendo construir um reino para você. Cuidado para você não estar querendo se sentar na cadeira do rei, porque senão naquele dia você vai ter uma surpresa muito grande. Quando você chegar lá e vir que a cadeira de juiz está ocupada e não é a sua. Então cuidado para você não estar fazendo aqui como esses discípulos que impediam as pessoas de terem acesso a Cristo. Compartilha com os teus discípulos o que você aprendeu. Fala para as pessoas, conta para elas o que você aprendeu. Mostra com a tua vida o que você aprendeu. Tenha humildade para reconhecer que você não sabia e agora você sabe. E o que você ensinava era errado porque você ainda não sabia, mas agora você vai ensinar certo, corretamente. Porque é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Nos fazer ouvir e falar corretamente. Não impeça das pessoas chegarem a Cristo, não. Não permita que a falta de humildade afaste no seu coração, afaste as pessoas de se aproximarem de Deus, porque os discípulos aqui tinham tudo, menos humildade no coração.
E aí Jesus, para enfatizar isso, diz: olha, aquele que não se fizer humilde como uma criança dessa aqui, ele não vai entrar, ele não vai ver, ele não vai herdar o reino de Deus. Humildade é como se fosse uma chave que abre um montão de porta. Aquilo que a sua arrogância fechou, aquilo que a sua arrogância bateu a porta assim, ó, na cara das pessoas, agora você vai ter humildade para reconhecer os seus erros e abrir a porta de novo que a sua arrogância fechou. Jesus viu tudo isso e veio de encontro. E veio de encontro àquela situação, aquelas pessoas que estavam ali querendo se aproximar dele. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nada que tente impedir você de se achegar a Deus vai conseguir. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus vai ver o desejo no seu coração, vai ver a humildade no seu coração, de mesmo humilhado, de mesmo rejeitado, de mesmo impedido de ter tido acesso a Ele, Ele vai se revelar para você. E aquilo que você queria através de uma pessoa, Ele, o próprio Cristo, vai te dar. Não vai precisar passar por seu ninguém. Não vai precisar da bênção de seu ninguém, porque o próprio Jesus é quem vai te abençoar. Então levante a cabeça. Não fique chateado porque você foi impedido de ter acesso. Não fica triste porque alguém tentou te impedir de servir a Jesus, ou de seguir Jesus, ou de ter um contato a mais com Cristo. Deixa eu te dar uma ótima notícia: essa pessoa não é dona do Espírito Santo, essa pessoa não é Deus, e o próprio Deus te deu livre acesso a Ele. Então, por favor, levante a cabeça, sorria, volte a acreditar, volte a querer ter acesso a Deus, volte a querer congregar, volta a querer ter o desejo ardendo, queimando no teu coração pela pessoa de Jesus Cristo. Não se chateie com quem tentou distanciar você de Cristo. Não se chateia. Se por acaso você saiu daquele lugar chateado, perdoe. Se você não tem acesso à pessoa para falar com ela, não tem problema. Quem tem que te perdoar é Deus. O perdão você recebe é de Deus, tá bom? Só para você entender. Você recebe perdão de Deus. Então, na sua casa, no lugar que você está, você pode pedir perdão para Deus. Pode perdoar aquela pessoa. Pode liberar aquela pessoa da ofensa que ela te causou por não ter deixado você permanecer naquele lugar, ou ter feito alguma coisa que te fez sair daquele lugar. Então, continua. Aí onde você está, perdoa. E bola para frente. Porque quem você precisa ter os olhos fixos é na pessoa de Cristo, é na pessoa de Jesus. Então você também não impeça as pessoas de terem um contato com Deus. Com o seu comportamento, com o seu testemunho, aproxime as pessoas de Deus. Diga não para o pecado, porque todas as vezes que a sua mãezinha vê você renunciar a uma festa para ir para o culto, renunciar às redes sociais para ler Bíblia, todas as vezes que alguém vê isso em você, você já está aproximando essas pessoas de Deus. Mas todas as vezes que você, ao invés de ir para a igreja, ao invés de estar na comunhão com os irmãos, tá na balada, tá na festa, tá bebendo, chega em casa embriagado, você distancia as pessoas de Deus. Você distancia as pessoas de Deus porque elas não vão querer o Deus da sua vida. O Deus da sua vida não surtiu nenhum efeito na sua vida. Então por que elas vão querer? Porque Deus faz na minha e na sua vida a partir de uma permissão. Eu preciso deixar Deus fazer.
Então deixa Deus fazer na tua vida. Deixa Deus mudar a tua vida. Jesus está nos ensinando com a vida dele. Com a vida dele, ele está nos dizendo como nós temos que ser. Ele disse aqui como nós temos que ser. Nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. Nós precisamos ter humildade e ser semelhantes a elas. Nós precisamos querer ser parecido com Cristo. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e querer imitar Ele. Mas como é que você imita quem você não conhece? Por isso é necessário conhecer. Por isso é necessário ler a palavra de Deus e ver a vida de Jesus em ação. Tenha Jesus como a referência da sua vida. Tenha Jesus como modelo, como exemplo da sua vida, porque é isso que Ele é. Ele é o nosso irmão, é o primeiro entre muitos, para que sirva de exemplo em todas as coisas, não em algumas coisas, em todas as coisas. Não impeça as pessoas de chegarem a Deus e perdoe aqueles que não te deram acesso a Deus, e hoje você sabe que o próprio Deus foi quem te deu acesso a Ele. Então não tem mais por que você pedir a bênção a alguém para falar com Jesus, pelo amor de Deus. As pessoas falam dos católicos que falam com Maria para Maria falar com Jesus. Mas tem muita gente que fala com o pastor para o pastor falar com Deus. Não é a mesma coisa, não? Vamos parar de religiosidade, vamos parar de besteira, vamos querer conhecer Jesus, vamos querer viver o reino de Deus, vamos querer mergulhar dentro da palavra do próprio Deus para extrair vida para a nossa vida. Essa era a palavra que eu tinha para a tua vida hoje. Eles não conseguiram, tá? Eles não conseguiram, eles tentaram, mas não conseguiram impedir das pessoas terem acesso a Jesus. Nada pode impedir você de ter acesso a Cristo, porque o próprio Cristo foi quem te deu acesso a Ele. Não negue às pessoas o direito de se achegarem a Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Não negue às pessoas o direito de se aproximarem de Deus, de verem Jesus através da sua vida. Viva a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, para que as pessoas possam ver a transformação acontecendo na tua vida e queiram o Deus da sua vida e queiram ser também transformadas pelo Deus que te transformou. Não nega esse direito para as pessoas, não. Tá bom? Essa era a palavra que eu tinha para abençoar o seu dia hoje. Se por acaso você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te faço um convite maravilhoso. Entrega a tua vida para Cristo. Aí é onde você está. Confessa os teus pecados para Ele. Diz para Ele o que aconteceu. Peça perdão para Ele. Se converta dos seus maus caminhos. Alcance a misericórdia de Deus nesse dia. Busque uma igreja, uma congregação, e vá fazer parte do corpo de Cristo. Venha fazer parte da família de Deus, porque esse é o desejo de Deus. E mostre Jesus através da sua vida para as pessoas. Essa era a palavra que eu tinha para te abençoar nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.